Um ou outro. Olá, estamos aqui para gravar mais uma vez um capítulo com um breve estudo do livro de Isaías. Mas antes, você sabe que nós sempre deixamos os nossos breves recados e os recados são sempre os mesmos. A gente sempre fala para que isso fique enfatizado para você. Compre a Bíblia 365. Nós não recebemos nada por isso. Ela não é uma Bíblia diferente das demais. Ela é apenas um método de leitura da Bíblia. Você pode escolher outros. Mas nós aconselhamos aqui a Bíblia 365 porque ela ajuda muito o processo de leitura da Escritura. Ela divide a leitura da Escritura em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E se você fizer a leitura todos os dias que lá estão marcados ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. Nós também sempre enfatizamos aqui para que você invista na sua própria vida espiritual, indo aos estudos bíblicos da igreja. Nós temos estudos às segundas-feiras, nós temos estudos às quartas-feiras, às quintas-feiras, e nós temos a escola dominical que acontece aos domingos. Ela acontece aos domingos pela manhã, às 8h30 da manhã, e acontece também aos domingos, na parte da tarde, às 17 horas. Não faltam chances para que você possa aprender sobre a Escritura na Primeira Igreja Batista do Castelo. Você pode ver quais são os horários de estudo na descrição desse áudio. Eles estão todos aqui para você. Você pode acessá-los. Mais do que isso, nós estamos aqui gravando mais um estudo porque nós temos um compromisso aqui de ler a Bíblia toda, lermos um capítulo da Bíblia por dia e deixamos sempre aqui um breve estudo para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Hoje nós vamos fazer a leitura de Isaías, capítulo 4, entre os versículos 1 a 6. Eu estou lendo na nova versão internacional, vou ler para você o capítulo 4 de Isaías, em seu versículo 1 a 6, que na verdade é o capítulo todo. O capítulo 4 de Isaías é bem pequenininho. Diz assim: naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os inscritos para viverem em Jerusalém, vou ler de novo o versículo 3. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia. Refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Nós já mostramos que os capítulos 1 a 5 de Isaías, são um breve contexto do chamado do profeta que acontece no capítulo 6. E mostram um contexto que é um contexto de degradação da nação de Israel. Essa degradação pode ser melhor vista nos livros de 1º e 2º Samuel, nos livros de 1º e 2º Reis e também nos livros de 1º e 2º Crônicas, que na verdade na Bíblia são divididos em 6 livros, mas que são 3. 1º e 2º Samuel apenas um livro, 1º e 2º Reis também apenas um livro, e 1º e 2º Crônicas também somente um livro. Mas eles mostram o cenário de uma degradação de Israel e Deus levantou múltiplos profetas para alertar o povo sobre a sua degradação. E Isaías é um deles. Nós vimos no capítulo 1 de Isaías um retrato da degradação, da calamidade nacional do povo de Israel. Nós vimos isso nos versículos 6 a 8. Nós vimos a decadência religiosa do povo nos versículos 10 a 15 do capítulo 1. E nós vimos um grande colapso social nos versículos 21 a 23 do capítulo 1. E essa calamidade nacional surge por causa da rebelião, que está registrada no versículo 2. Essa decadência religiosa surge por causa da má conduta do povo, que está registrada no versículo 15. E esse colapso social, que está registrado nos versículos 21 a 23, surge por causa da infidelidade, que está registrada no versículo 21. E nós vimos também, quando nós fizemos o estudo do capítulo 2 de Isaías, que Isaías 2, de 1 a 4, tem uma repetição de um texto que está em Miqueias. Nós afirmamos que essa realidade que está retratada lá no livro de Miqueias e no livro de Isaías mostra uma nova Sião, uma Sião que era um local de refúgio, uma Sião que era um local de descanso. E por estar em 2 livros, nós falamos para vocês que muito provavelmente
nos comentários que eu li, muito provavelmente a ideia de que essa verdade estava no meio do povo e, apesar disso, o povo ignorou essa verdade. O povo não enxergava a grandiosidade de onde ele estava. Em Isaías 3 nós temos essa clareza e essa conotação. Nós vemos um povo degradado. Deus mostra uma Israel imatura, uma Israel impenitente, que se afundou nos seus próprios pecados. E o capítulo 4, na verdade, ele é um encerramento de todo o texto que nós vemos no capítulo 3. E nós vimos claramente que Deus estabelece a sua justiça retributiva. Ele senta no seu tribunal, no versículo 13 do capítulo 3, no versículo 13 do capítulo 3, para julgar o povo, que é um povo impenitente. E nós vemos no capítulo 4, versículo 1, o versículo que nós lemos diz assim: naquele dia 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiros. É tão terrível a ideia de que a degradação de Israel chega a tal ponto que a formação de famílias não envolve mais o cuidado de um com os outros. Cada um vira e fala: não, eu cuido de mim mesmo, eu busco a minha própria comida, eu busco as minhas próprias roupas. A ideia de formar famílias é apenas para fugir de uma vergonha social. Esse é o cenário que nós vimos tratado até aqui. E Isaías, o capítulo 4, vai mostrar o surgimento de uma esperança, o surgimento do outro lado. Nós dissemos que o livro de Isaías reflete Jesus como um rei, reflete Jesus como um servo e reflete Jesus como um conquistador ungido. Há essa tensão e esse balanceamento no livro de Isaías. Há a tensão de um povo que é pecador, que é iníquo, que é caído, que é falho, mas há também a graça grandiosa de Deus em restaurar esse povo, em chamar o seu remanescente, em chamar um povo para si através da promessa de um Messias que vai vir e transformar. Há esperança. Deus escolhe o seu povo, Deus escolhe o seu remanescente para restaurar a sua aliança. Aparece uma visão de um povo purificado, pessoal e socialmente. E é isso aqui que nós vemos entre os versículos 2 e 6. A vida que é presidida pelo Senhor. O que é interessante é que no capítulo 3, 18, o povo busca uma beleza. Se a gente ler o capítulo 3, versículo 18, nós vemos assim: naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares. Em 3, o povo busca uma beleza que é uma beleza exterior, que é uma beleza, como é que a gente pode dizer, falsa, que é uma beleza transitória. Agora, no capítulo 4, entre os versículos 2 aos versículos 6, o povo reconhece que há beleza nele. Olha só, naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso. Agora, em antítese ao que foi visto no capítulo 3, versículo 18, o povo reconhece que o Senhor será belo e será glorioso. E o Senhor será belo e glorioso, e essa beleza e essa glória será reconhecido no fruto da terra. O fruto da terra, que é uma alusão clara à vida e à condição humana de Jesus. A raiz de Davi é aquele que vem e é esse que vai mostrar a beleza e a glória do Senhor. E algumas pessoas vão reconhecer a verdadeira beleza, a verdadeira santidade nele. E ele vai transmitir dignidade a essas pessoas. O versículo 3 fala daqueles que foram deixados em Sião. Olha só, os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Eles serão chamados santos, eles serão um povo separado, eles serão um povo apartado para Deus. E Isaías diz que eles estão inscritos. Há inscritos, denota uma noção de um livro em que essas pessoas estão registradas. E esse mesmo Deus é quem há de produzir limpeza, tirar toda a impureza. Nós vemos no versículo 4, quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém. Eu vou ler um breve trecho aqui do comentário que eu tenho usado e diz assim: Isaías já usou a imagem de tempestade para a vinda do dia no capítulo 2, versículos 19 a 21, e não é incompatível entender aqui o outro e inesperado lado da intervenção do Senhor.
mas Isaías tem muita consciência do Espírito do Senhor. Nós vemos isso no capítulo 3, versículos 1 e 2, em 31, versículo 3, em 63, de 10 a 14, em especial em passagens messiânicas. Nós vemos isso em 11, 2, 42, 1, 59, 21, 61, 1. E este é o melhor entendimento aqui, o melhor entendimento desse versículo 3. Diz assim, o comentarista diz assim: o Espírito Divino, a divindade executiva em toda a Bíblia, aqui ele age em julgamento, justiça e fogo, queimando, ou seja, o Senhor assim age para realizar tanto as exigências objetivas de justiça absoluta, como as exigências subjetivas de sua própria natureza santa. Sobre queimar e fogo como símbolos de santidade divina, veja Êxodo 3, de 2 a 5, 19, de 10 a 25. A purificação pelo fogo não é um conceito padrão no Antigo Testamento, mas ele está presente aqui, na ideia da purificação que o próprio Espírito de Deus trará. E aí no versículo 5, há a esperança de um novo povo na Nova Sião. O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. Esse novo povo, criado por Deus, será também protegido por Deus. O comentarista diz assim: nessa nova criação, a mão divina é clara, uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. Referência a Êxodo 13, de 21 a 22. Também há a consumação de uma aliança. A glória tudo cobrirá e será um abrigo. Olha só, diz assim: o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá. E a palavra abrigo aqui, e será um abrigo e sombra, a palavra abrigo aqui é o pan, eu não sei exatamente, gente, eu não domino hebraico, como é que é a pronúncia, mas ela denota um quarto nupcial. A gente tem referência a isso lá no Salmo 19, 6. A glória aqui pode ser entendida como o próprio Messias, aquele que será um abrigo, e um abrigo acessível, como está exposto no versículo 6. Você vai ser um refúgio, um esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. O que nós vimos aqui é tão interessante que denota a existência de só duas realidades, o que nós vimos até aqui em Isaías: presença ou ausência de Deus. O pensamento não é estranho, nós somos bombardeados com ele o tempo inteiro. Não é estranho entender que existem somente essas duas realidades. Mas num contexto secular, nós precisamos entender que nossas igrejas têm culturas. E essas culturas, muitas vezes, refletem aquilo que nós vivemos dentro da nossa própria experiência de mundo. Essa cultura reflete a inserção de Deus nos nossos próprios padrões seculares. Nós, muitas vezes, não enxergamos a vida como o povo de Israel, como Deus relata aqui no livro de Isaías. Um povo que ou você tem um lado que é um lado de decadência pela ausência do Senhor, ou você tem um lado de restauração pela presença de Cristo e pela presença do próprio Senhor. O Keller diz no seu livro Deus na Era Secular, algo que me tocou muito quando eu estava lendo o livro. Ele me diz, e tem um trecho do livro que ele diz assim: na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perspectivo algum nas suas decisões e condutas de vida. Isso acontece porque em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tentem a escolher os namorados e cônjuges, profissões e amizades e a tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior que a própria felicidade pessoal no presente. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos e na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular consegue secularizar a fé até ela ser vista como mais uma opção na vida, ao lado do emprego, da diversão, dos hobbies, da política, e não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da sua vida. Isaías 4, dos versículos 2 a 6, fala disso aqui. Fala de uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida, de um povo que foi escolhido por Deus e que olha para esse Deus como aquele que é a única escolha, que olha para esse Deus como aquele que é a verdadeira e a única possível escolha para trazer paz. Eu comecei o estudo de hoje falando um ou outro. Não existe um meio termo.
e não existe a absorção de uma lógica secular para o contexto da igreja. Ou nós amamos ao Senhor, ou nós não amamos ao Senhor. Ou pertencemos ao seu remanescente, ou não pertencemos ao seu remanescente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine que Ele é o único abrigo sobre o qual nós devemos estar.